Exaltado seja o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, que todo dia possamos exaltar o seu grandioso nome. Meus irmãos, eu tenho notícias aqui do Davi, o nosso irmão e pastor Marcilo nos traz essas notícias. Salmos 46:10, é assim que ele começa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Gratidão é a palavra ao nosso Deus e a todos que clamaram pela vida do Davi. O procedimento foi concluído, porém, devido ao excesso de sangramento em uma parte do tumor, os médicos optaram por parar a cirurgia, não retirando todo o tumor. Sendo assim, será feito o tratamento com quimioterapia para ressecar o restante do tumor. Ele está estável, porém, por opção médica, ele ficará em coma induzido pelas próximas 24 horas, que são fundamentais para ele. O próximo passo é aguardar as 24 horas, quando ele acordar, e ver como ele vai reagir. Estamos gratos a Deus por ter preservado sua vida e cremos que continuará. Ainda precisamos muito de vossas orações. Deus no controle, no amor de Cristo. Então, essas informações foram logo após a cirurgia, né? Logo após a cirurgia. E hoje ele traz novas notícias, do dia 21. Mesmo versículo, Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje estivemos com Davi, ele continua estável, porém ainda não apresentou a melhora que os médicos esperavam, tendo em vista que ele não está mais com a sedação. O estado dele é muito delicado, mas a equipe médica garantiu que estão fazendo tudo o que podem diante da medicina para que ele fique bom e saia logo da UTI. Ele está sendo medicado com remédios para diminuir o edema cerebral e o tumor, até que saia o resultado da biópsia e seja feito o tratamento pós-cirúrgico. A médica disse que ele precisa sair da intubação para evitar risco de infecção. Sendo assim, é necessário fazer uma traqueostomia para não cansar ele com a respiração e acelerar a recuperação. Pedimos aos queridos irmãos que continuem clamando a Deus, especificamente para que ele apresente uma melhora significativa e não seja preciso uma traqueostomia. Pois bem, ele diz aqui no versículo: pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, citando Tiago. No amor de Cristo, família Levi. Então, irmãos, vamos estar orando aí pelo pequeno Davi, por essa situação aqui no Acre, pelos irmãos que estão aí lutando diante dessa pandemia, né? Muitos irmãos já estão superando aí o luto, outros estão aí lutando para sobreviver e outros estão aí com muito receio de serem contaminados. A situação continua ainda muito grave no nosso país e nós vamos estar orando nesse momento em favor dessa situação, do Davi também, de nossas vidas, e para que nós estejamos buscando na palavra de Deus o recurso para nós não nos abatermos, mas para nós continuarmos firmes, com cabeça erguida, porque sabemos que a situação ainda vai muito longe ainda. E nós precisamos estar sempre firmes para não cair, não tropeçar e não parar pelo caminho, mas continuar revigorando as nossas forças, a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. Vamos orar ao nosso Salvador. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que nós estamos na tua presença. Agradeço ao Senhor pela vida dos teus servos que estão conosco, por a vida de cada um que nesse momento faz parte deste culto, que o Senhor venha estar em seus lares, aonde quer que estejam, abençoando as suas vidas, abençoando suas famílias. Nós sabemos, ó Deus, que diante da situação que nós estamos vivendo de pandemia, é uma situação muito delicada para aqueles que já perderam entes queridos, muito delicada para aqueles que estão com seus entes queridos ali nos leitos das enfermarias e até das UTIs. Que o Senhor esteja cuidando também de cada um paciente, ó Deus. Nós sabemos que nesse momento só mesmo o Senhor, porque não há uma medicação precisa, não há uma vacina, não há nada que possa dizer que é seguro, senão clamar ao Senhor e pedir ao Senhor a compaixão, para que o Senhor esteja intervindo nas vidas daqueles que estão acometidos.
Nós sabemos que o Senhor fará milagres, e nós sabemos que esses milagres estão diante de Ti para o Senhor realizar na vida daquele que o Senhor quiser. Pois o Senhor é soberano, e o Senhor escolhe aqueles que o Senhor quer realizar esses milagres para a glorificação do Teu nome. E assim, ó Pai, colocamos diante do Teu altar a vida de cada um que está internado, a vida de cada família que nesse momento está lutando, ó Deus, e estão conosco nesse momento lutando também, porque sabemos que é só com o Senhor que nós podemos vencer toda essa situação. Obrigado porque o Senhor já tem dado vitória àqueles irmãos que estão enlutados, que estão compreendendo as suas perdas, estão aceitando a situação que o Senhor permitiu que acontecesse nas suas vidas, nas suas famílias, e colocamos diante do Teu altar também, ó Pai, que o Senhor conceda a eles não só uma fé renovada, uma fé firme, mas que eles continuem a viver em prol da glória e da honra do nosso Senhor, como acabamos de ouvir o louvor, que a Ti toda a honra e toda a glória é devida. Por isso, ó Pai, colocamos a situação do nosso estado de maneira muito especial, como já colocamos Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e outros, que a pandemia foi muito mais forte, né? E nós sabemos que em outros países ainda está sendo muito forte. E essa situação é muito delicada. E que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Pedimos ainda do Senhor uma intervenção, para que o Senhor, Deus, venha trazer uma solução para esse problema. Já ouvimos falar de uma possível vacina, que seja essa a luz para que nós encontremos, ó Deus, a solução para esse problema. Pedimos também em favor do nosso irmão pastor Marcilo, ele que está numa situação muito delicada com a missionária Andressa. Ele que está vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, uma provação tremenda em razão da situação da saúde do Davi. Ele que não teve um quadro esperado como os médicos previam. E por isso, ó Deus, colocamos diante do Teu altar a vida do Davi. Nós só temos a clamar ao Senhor. É o que nós podemos fazer, é clamar ao Senhor. Pedir ao Senhor misericórdia pela vida do Davi. Tu é que sabes, ó Deus, as razões pelas quais as coisas acontecem, o motivo de cada uma delas acontecer. Nós não queremos nos enganar, dizendo que o Senhor, ó Deus, vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou vai deixar de fazer isso ou aquilo. Nós queremos tão somente que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado através da vida, através da morte, através da enfermidade, através da cura. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor soberano, Deus eterno, Deus invisível, Deus imortal, mas é um Deus que tem o controle de todas as coisas e é um Deus que sempre fará o melhor para as nossas vidas. E eu sei disso, porque tenho perdido pessoas da minha família, já perdi um irmão aos 15 anos, perdi também uma filha na hora do seu nascimento. São perdas difíceis, mas que são perdas que nós entendemos quando o Senhor nos revela o porquê de tudo aquilo que Ele permitiu que acontecesse com nossos familiares. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a vida do pastor Marcilo, a vida da missionária Andressa, dos seus familiares, que continuemos a confiar no Senhor e sabendo que o Senhor de tudo isso vai trazer o melhor para cada um de nós. Dê sabedoria aos médicos, dê habilidade a eles, dê precisão em tudo que eles estão fazendo e pensando em fazer em relação a qualquer procedimento com o Davi. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Teu Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos, irmãos, estar ouvindo mais um louvor ao nosso Deus, e logo após esse louvor, virei com a mensagem do Senhor em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O irmão já pode estar com suas Bíblias abertas. Senhor, eu
que haja em mim palavras. Sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas sem volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Muito bem, irmãos, estaremos estudando a palavra de Deus agora em Efésios, depois de termos passado pelos 22 capítulos de Apocalipse. Ali um livro muito pesado, um livro que tem informações difíceis de aceitar, informações duras, mas sinceras, verdadeiras e que servem para que nós nos preparemos agora. E em relação a Efésios, Efésios tem uma mensagem mais confortante, mais confiante, especialmente pelas circunstâncias como a própria carta foi escrita. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E a gente observa que ela é endereçada justamente a uma daquelas igrejas que receberam cartas do Senhor Jesus Cristo. Dentre as 7 igrejas que receberam cartas lá no Apocalipse, a primeira é de Efésios, né? De Éfeso, né? Uma carta que o Senhor escreve a Éfeso, aos Efésios. Então, irmãos, é bem interessante porque eu quero manter esse contexto em relação a tudo que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua igreja no tempo passado e no tempo presente. É muito importante de compreender isso, compreender as circunstâncias do passado, o contexto histórico e também as lições para os nossos dias hoje, como igreja. Quero até fazer um parêntese aqui,
porque a nossa igreja, segundo a palavra de Deus, ela crê que o nosso Deus, ele cura, ela crê que o nosso Deus, ele salva, ela crê que o nosso Deus liberta, ela crê que o Espírito Santo está sempre presente em cada crente, ela crê na esperança da glória eterna. Mas diante dessa situação que nós vivemos, os irmãos têm observado que nós temos clamado ao nosso Deus, temos colocado a vida dos irmãos, das irmãs, a vida de familiares nas mãos do Senhor, e muitos deles têm partido para a eternidade. Isso nos mostra que a direção das nossas orações, ela deve sempre ser para a glória de Deus, para que Deus faça a sua vontade. Nós pedimos que, se Ele quiser, que Ele cure, que Ele salve, que Ele liberte, que Ele transforme, mas é segundo a vontade dEle. E é uma das situações que nós vamos ver aqui em Efésios, no capítulo 1. Então, isso é importante nós compreendermos a soberania de Deus dentro do plano divino para a sua igreja. E dentro dessa carta aqui, fechando esse parênteses, só para muitas vezes as pessoas, quando oram, sempre esperam a resposta de acordo com o pedido, né? A gente pede que a resposta é igualzinha. E quando não vem, a gente se frustra. E a gente fica decepcionado e a gente quer abandonar a Deus. Nós cremos que a vontade do Senhor deve sempre prevalecer diante da nossa vontade, e sempre nós aceitamos a vontade do Senhor e o glorificamos por isso, e continuamos a servi-lo, porque nós não o servimos porque Ele faz tudo o que a gente quer. Nós o servimos porque Ele é o Deus eterno, soberano, que nos ama e que tem sempre o melhor para nós e que nos conduzirá à eterna morada, à sua glória. Então, fechando esse parêntese, só para que nós continuemos, irmãos, a nos estimular em oração e a estar confiante na presença do Senhor, não desanimando por qualquer situação, seja lá qual for, porque era um dos motivos de escrever as cartas, era justamente isso. Os apóstolos escreviam essas cartas para animar os irmãos diante de tanta perseguição, diante de tanta prova, diante de tantas aflições e até mesmo diante de tantas mortes que aconteciam por causa da fé em Cristo Jesus. Tanto é que Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. Ele já tinha participado desta igreja, ele já tinha participado da fundação dessa igreja. Um homem chamado Apolo tinha passado por Éfeso, tinha ensinado uma parte do evangelho, mas ainda ele conhecia o evangelho incompleto, até a parte de João, ali até a parte do batismo de João. Aí o apóstolo Paulo chega em Éfeso, nessa cidade ali que nós vimos ali na Ásia, e quando ele chega em Éfeso, ele começa então a ensinar o evangelho por completo. Ele apresenta tanto a parte de João Batista, quanto a parte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, para preparar os corações, para preparar as pessoas para se arrependerem dos seus pecados e para que as pessoas tivessem, então, uma tonalidade espiritual, de modo que quando o Senhor Jesus Cristo viesse, elas estivessem prontas para receber a sua mensagem, prontas para receber o seu evangelho. Então esse Apolo era uma pessoa muito eloquente, conhecia muito da palavra de Deus, mas tinha essa limitação, porque ele conhecia até o evangelho que João pregava. Então o apóstolo Paulo veio em Éfeso, pregou a palavra de Deus, ensinou por completo o evangelho, muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Depois Paulo deixou ali um casal que podia doutrinar cada vez mais o povo ali em Éfeso, para que eles continuassem na fé. Essa cidade de Éfeso foi um dos lugares que Paulo mais ficou estabelecido, dentro de todos os outros ministérios que ele exerceu. Esse é o lugar que ele mais ficou, é um lugar que ele mais ensinou a palavra de Deus. Procurou mesmo gastar o tempo que tinha e aproveitar cada oportunidade para ensinar a palavra de Deus. E Éfeso era uma igreja que era um lugar onde a igreja tinha aprendido muito de Deus. Ela era uma igreja bem consolidada, bem firme. Era uma igreja que abraçou o evangelho e dedicou a sua vida ao evangelho. Então, irmãos, essa
essa carta, o apóstolo Paulo, ele não começa com repreensão, como muitas vezes ele começa nas outras cartas. Ele não começa disciplinando as igrejas como ele começa nas outras cartas. Aqui ele começa dando graças a Deus, ele começa mesmo falando de tudo quanto Deus tem provido em relação ao seu propósito divino para a salvação da alma do ser humano, da alma do homem. Então é importante nós atentarmos, irmãos, para essa carta. E gostaria que os irmãos estivessem com suas Bíblias abertas para Efésios capítulo 1, e eu lerei então o versículo 1, que diz assim, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, nesse versículo 1, Paulo já destaca a posição dos novos cristãos aqui em Éfeso. Então, os efésios em Cristo Jesus, eles passam a ter uma posição especial, uma posição espiritual. E ele chama aqui os irmãos de santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Só para você entender, quando Paulo escreve uma carta à igreja, ele trata a igreja dentro da sua irmandade, dentro da congregação, como santos. Então desmistifica aquela ideia que nós temos, que foi trazida da própria religião, que santo é algo que é uma imagem de escultura, que santo é algo que é uma reprodução de uma pessoa, ou de uma outra coisa que seja divina. Então, santo aqui na palavra de Deus, é bem claro para nós que ele fala com as pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo e que moram em Éfeso e que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo e que permanecem fiéis seguindo a ele. Então, santos, quem são os santos que vivem? Olha, santos que vivem em Éfeso são todas as pessoas que confessaram o Senhor Jesus Cristo, que abraçaram a fé cristã e que vivem para a glória de Deus. Esses são os santos que vivem, né? Nós sabemos que tem muitas denominações que para se tornar santo é preciso que a pessoa morra e depois seja constatado um milagre realizado por ela, para que então haja uma beatificação, depois um outro processo de canonização, para que então venha o título de santo. Não é o caso aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não aceita esse protocolo. Pelo contrário, a palavra de Deus ela traz um outro protocolo, que é aquele que provém da fé imediata no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda pessoa que deposita sua fé no Senhor Jesus Cristo e o aceita, o confessa como Senhor e Salvador, crendo que o seu sacrifício é suficiente para a sua salvação, ela já recebe de Deus o título de santo. Por quê? Porque ela já recebeu a justificação e ela já recebeu o Espírito Santo, e por isso, com o selo de Deus, ela pode ser, da parte de Deus, considerada santa. É uma posição que Deus concede a todo cristão. E no versículo 2, diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo 2, nós temos o quê? O produto da salvação. O produto da salvação que é graça e paz. Eis a razão por que nós nos cumprimentamos desta forma, graça e paz. E por quê? Que a graça e a paz são produtos da salvação. Porque a graça, ela é esse mecanismo pelo qual Deus proveu para que nós não recebêssemos aquilo que nós merecíamos, né? E pudéssemos receber aquilo, né, que Ele quer nos dar de presente, né, que nenhum de nós merece. Então essa graça, esse presente imerecido, esse dom que Deus quer nos dar, que nós chamamos de graça, que é o presente imerecido, né, o dom imerecido, ou seja, é algo que Deus quer nos dar, mas que nós não merecemos, porque o que nós merecemos é a condenação eterna, somos pecadores,
reconhecemos pelas práticas diárias que nós somos pecadores e sabemos que nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós somos pecadores porque nós fomos gerados e nós nascemos no pecado, né? Por isso nós estamos sujeitos a tudo que nesse mundo possa existir de enfermidades ou mesmo até mesmo da morte, né? Tanto é que uma pessoa ela pode morrer sendo gerada ainda, né? Que é chamado de natimorto, né? O nascituro, que é aquele que está dentro do ventre, pode morrer. Por que ele pode morrer? Porque já há o pecado nele. E aquele que logo nasce, como foi o caso da nossa filha Gabriela, logo ao nascer, ela morreu. Por que ela nasceu e logo morreu? Porque já tinha também o pecado ao nascer. Então todos nós, infelizmente, somos pecadores e desenvolvemos apenas aquilo que nós já somos e frutificamos os frutos daquilo que nós já temos em nossa natureza. Mas aqui, o produto da graça de Deus, o produto da salvação é a graça de Deus e a paz de Deus. Entendeu? Isso é muito importante nós abraçarmos, irmãos. E Paulo quer trazer isso para a igreja, né? Que a igreja tem a graça de Deus, a igreja tem o favor imerecido de Deus, a igreja recebeu a vida eterna, embora nós não tivéssemos esse merecimento, essa dignidade. E a paz, né? A paz com Deus é a reconciliação com Deus. A paz com Deus significa que nós não estamos mais em inimizade com Deus. Porque todo pecador, na sua condição original, ele é inimigo de Deus. Todo pecador, quando nasce, quando é gerado, ele já nasce, já é gerado inimigo de Deus. Então não é um anjinho que está ali, não é uma pessoa inocente, não é culpado. Embora o Senhor Jesus Cristo destaque as crianças pequenas, as crianças de colo, como o reino dos céus, mas ainda assim, na teologia, nós entendemos por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós já somos pecadores desde o início, e então por isso somos inimigos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio para quebrar a parede da inimizade. Isso ele vai tratar depois em Efésios também. Então ele vai quebrar a parede da inimizade. O que nos separava de Deus? Era o pecado. O que nos impedia de chegar a Deus? Era o pecado. João capítulo 9 diz que Deus não atende a pecadores, mas aquele que ele faz a sua vontade, esse sim, ele atende. Então é muito importante nós compreendermos que o que nos separa de Deus? Ele diz que o que nos separa dele são os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. É isso que causa a separação entre nós e o nosso Deus. Então, a paz quer dizer o quê? Que em Cristo nós agora não somos mais inimigos de Deus, que em Cristo agora o pecado não é mais uma barreira, que em Cristo agora nós estamos selados, unidos pelo amor, e nada mais pode nos separar, e nós ficaremos com Ele unidos até o fim. E por isso não há nenhum perigo de qualquer cristão perder a sua salvação, uma vez que ele a tem, e ele pode se sentir seguro. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos traz essa paz, ele nos traz essa reconciliação, e agora nós podemos dizer que nós temos acesso à presença de Deus e podemos chamá-lo de Pai, porque é assim que ele se tornou para cada um daqueles que tem Jesus como Salvador. Então, versículo 1, a posição dos novos cristãos, santos. Versículo 2, o produto da salvação, graça e paz. E o versículo 3 em diante, nós vamos ver o quê? No versículo 3, a providência aos salvos. O que diz o versículo 3? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então você vai observar que tudo vai ser convergido, vai ser fundamentado, apoiado na pessoa de Cristo. Então tudo que Deus faz para nós, igreja, Ele faz por meio de Cristo.
porque Cristo é quem dá o acesso para que Deus haja em nossas vidas com graça, com misericórdia e implemente o seu propósito divino, salvador, em nós, de modo que nós sejamos beneficiados por Ele. Então, essa posição que nós temos de santos, Paulo diz que é em Cristo Jesus, versículo 1. A graça e a paz, ele diz que é em Cristo Jesus. E agora as bênçãos, ele diz que é em Cristo Jesus. Então tudo que Deus faz, ele faz por meio de Cristo. E nós somos beneficiados desta forma. E por isso nós devemos glorificar ao nosso Deus, por ele ter intervindo na história, de modo a enviar o seu Filho, o seu único Filho, para providenciar para nós todos os meios necessários para ele ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Por isso, tudo converge para Cristo. Por isso, o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Nada se soma a Cristo e nada se pode tirar de Cristo. Tudo está em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Ou seja, a Ele todas as coisas. E por isso nós devemos concentrar mesmo toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Cristo Jesus. Então, irmãos, veja que Deus, ele providencia aos salvos toda sorte de bênçãos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, saiba disso, que as bênçãos de Deus, elas já estão disponíveis para você. Você tem que se apropriar delas. Então, ninguém vai à igreja para receber bênção. Eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Veja bem, irmãos, nós somos a igreja. Está mais provado do que nunca. A pandemia do coronavírus, ela tem mostrado para você e para mim que igreja não é a construção física, onde o povo de Deus, a igreja de Deus, apenas congrega. Ali é um lugar de congregação. A igreja do Senhor são todas as pessoas em todos os lugares no mundo que já ouviram, creram e receberam o Evangelho na pessoa de Jesus. E essas pessoas, elas podem estar em qualquer lugar do mundo e elas podem lá naquele lugar estar sendo abençoadas por Deus, porque Deus em Cristo Jesus, ele tem abençoado a igreja com toda sorte de bênçãos. Então, o que a igreja tem que entender? Que as bênçãos estão disponíveis e que ela tem que se apropriar dessas bênçãos. E como isso será? Será por meio da palavra de Deus. Por isso que é importante nós termos o acesso à palavra, termos o conhecimento da palavra, para nós sabermos os mecanismos de acesso às bênçãos do Senhor. E o nosso Deus, ele tem nos guiado muito em relação a isso, que pelo conhecimento da palavra, pela obediência à palavra, é que Deus derrama sobre nós as suas bênçãos e bênçãos espirituais. Por isso, igreja, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que obedecer a Bíblia, e o Senhor nosso Deus fará com que você enxergue não só a necessidade, mas a forma como você vai se apropriar das bênçãos de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós nem percebemos quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe glorifica. Muitas vezes nós nem percebemos a forma como Deus trabalha no cuidado para conosco e em suprir cada uma de nossas necessidades, e principalmente está nos dando o vigor necessário para nós continuarmos dia a dia na labuta, no trabalho e nas atividades, e sempre com alegria, desenvolvendo a nossa fé, para que o nosso Deus seja sempre exaltado e glorificado através das nossas vidas. Porque se você está bem, se eu estou bem, Deus é glorificado. Se você é suprido, eu sou suprido, Deus é glorificado. Em capítulo 4, versículo 19 de Filipenses, o Paulo diz que Deus em Cristo Jesus, observe, Deus em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Isso significa que quando nós estamos supridos, quando nós estamos
saciados de tudo que nós precisamos para a manutenção da nossa vida no dia a dia, Deus é glorificado. Nós estamos louvando a Deus. Nós louvaremos ao Senhor, nós teremos alegria, nós teremos satisfação, nós teremos motivação, nós teremos sempre prazer em continuar e estar na sua presença, querer ajudar uns aos outros. Essa estrutura que nós recebemos é decorrente justamente dessas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Então, meu amado irmão, se aproprie das bênçãos de Deus. Deus tem muito, mas tem muito mesmo a te oferecer. Se você anda cabisbaixo, se você anda entristecido, se você anda ansioso, se você anda aí depressivo, se você anda em pânico, não deixe isso te dominar. Não pensa que eu não sinto essas coisas, eu sinto também. Eu sou um ser humano, sou contaminado também pelo pecado. A minha natureza também é uma natureza que é depravada, como todos são. Então nós precisamos compreender que estas coisas não devem prevalecer sobre nossas vidas. Antes nós devemos mortificá-las e fazer com que Deus em Cristo Jesus esteja prevalecendo sobre nós, de modo que nós vençamos toda a artimanha do inimigo, toda a tentação da nossa carne, toda a tristeza, e sejamos renovados no Espírito Santo cada dia para prosseguirmos. Então, teremos ansiedade? Teremos, mas superaremos. Teremos o pânico? Teremos, mas venceremos. Teremos todo tipo de angústia? Teremos, mas nós não viveremos subjugados a elas, porque o nosso Deus é quem, em Cristo Jesus, nos alivia de todas estas coisas, nos dá a vitória sobre todas essas coisas, e nós poderemos continuar sorridentes, alegres, felizes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, versículo 1, a posição dos novos cristãos, santos. Versículo 2, o produto da salvação, graça e paz. Versículo 3, providência aos salvos, toda sorte de bênçãos. Veja bem, toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos a palavra de Deus na sua totalidade, para que nós não venhamos a ser enganados por charlatões aí, que ficam prometendo isso e aquilo, até mesmo por meio de alguns mecanismos que nem existem na palavra de Deus, através de água, né? Água, ou então, sei lá, um outro objeto, né? Uma rosa, um utensílio de casa, uma camisa, qualquer outra coisa. Não se iluda com essas coisas, meu irmão. Isso não tem na palavra de Deus. Essas coisas não existem aqui. Isso são maneiras das pessoas tentarem materializar a sua fé para te iludir e arrancar de ti aquilo que eles mais querem, que é do seu interesse. E muitos estão envolvidos em questões financeiras, porque o que muito nós temos visto no meio da igreja é pessoas mercadejando a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus negócio. E isso nós não faremos, jamais aceitaremos, porque nós ensinamos a palavra de Deus como a verdade final. Então, de graça recebemos e de graça nós estamos dando. E nós temos que ser honestos, irmãos. Temos que ser honestos. Nós não estamos aqui para sermos favorecidos. Nós estamos aqui para canalizar todos para Deus, para viverem para a glória de Deus, e estarem firmados na sua presença e viverem cada dia na esperança dele. Pois bem, irmãos, então, o nosso Deus, Ele predestinou cada um dos salvos, cada um dos santos, Ele predestinou. Ou seja, nem sempre foram salvos, nem sempre foram santos, mas foram selecionados para que fizessem parte do grupo dos santos, do grupo dos salvos, da igreja, a família de Deus. Lembrem-se quando eu falei em Apocalipse, naquele período de 1000 anos, quando depois da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo então estabeleceu o reino milenar,
e depois do reino milenar, o Satanás então foi solto, ele estava acorrentado, né? Logo após a grande tribulação, ele foi acorrentado pelo anjo do abismo e ficou 1000 anos. Durante esse tempo de 1000 anos, ele acorrentado não seduziu ninguém. E as pessoas que sobreviveram da grande tribulação, que não foram lavadas pelo Cordeiro, essas pessoas então seguiram para o milênio e ali fizeram uma nova geração. E ao cabo dos 1000 anos, Satanás foi solto. E o que aconteceu? Como ali já não havia mais nenhum tipo de salvação e nada, então todas aquelas pessoas que viveram debaixo do cetro da justiça do Senhor Jesus Cristo, quando por 1000 anos reinou, todas essas pessoas, nenhuma delas, elas ficaram com o Senhor Jesus Cristo. Todas foram seduzidas de novo pelo inimigo. Isso significa que, se Deus não escolhe, se Deus não seleciona, se Deus não elege alguns para serem salvos, sabe quem seria salvo, meu amado irmão? Ninguém. Ninguém. Eu não seria, ninguém seria. Ninguém. Por quê? Porque toda a nossa inclinação é para o pecado. Toda a nossa inclinação é para as coisas que não agradam a Deus. É impressionante como é mais fácil para nós cedermos à nossa vontade do que à vontade de Deus, né? É muito simples nós até identificarmos essa situação, né? É muito difícil, né? É muito mais fácil eu tomar café da manhã, comer tudo aquilo que tem para mim ali, o pão com manteiga, ou café com leite e tudo mais, do que eu chegar lá e pegar a minha Bíblia e começar a ler a minha Bíblia e já dobrar meu joelho no chão e orar, né? O qual é mais fácil? Dobrar o joelho no chão, orar, ler a Bíblia, ou comer aquele pão com manteiga, aquele café quente com leite? O que é mais fácil, né? Chegar ao meio-dia, né, e já ter tido um pouco de comunhão com Deus, um pouco de adoração com Deus, ter falado do seu amor para com as pessoas, ter lutado contra o pecado, ou receber aquele prato de arroz, de feijão, e o frango ou carne, etc. Ou seja, o que é melhor? Você ficar 2 horas diante de um filme, ou passar 2 horas lendo a palavra de Deus, ou procurando de alguma forma compartilhar a palavra de Deus? Ou seja, as coisas de Deus, elas sempre são mais difíceis. Do nosso modo de ver, são monótonas, né, cansativas, são difíceis de executar, e a gente sempre vai colocando dificuldades. Só que João, lá no capítulo 4, 5 da primeira carta dele, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Ou seja, não são difíceis de fazer. O problema é que a nossa natureza, ela tem a facilidade para as coisas desse mundo e para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós queremos saciar do nosso corpo e da nossa mente, e não necessariamente das coisas de Deus. Por isso, irmãos, se Deus não escolhe alguns, aconteceria conosco hoje o que vai acontecer lá após milênio. Todo mundo ia ser seduzido pelo Satanás, e todo mundo ia querer ser rebelde contra Deus, e nós já sabemos qual é o final. Desceu fogo do céu, consumiu a todos, e o Satanás foi lançado para dentro do lago do fogo. E então eu queria bem que você entendesse isso. Eu quero ser honesto com você. A salvação, ela vai ser para os eleitos de Deus. A salvação, ela vai ser para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E como é que você vai saber que você é um salvo? Porque você, ao ouvir a palavra de Deus, você vai escutar, você vai entender, e você vai ser motivado a ir ao encontro de Jesus pela fé, e recebê-lo como Salvador pela fé, e ser salvo por ele, e viver para a glória dele. Isso é totalmente espiritual. Isso é totalmente sobrenatural. Isso é algo que acontece na vida de um cristão verdadeiro, e até ele mesmo, diante do seu testemunho, fica difícil de explicar aquilo que acontece com ele, porque a gente não sabe se a pessoa que está ouvindo vai aceitar ou compreender de modo sobrenatural essa explicação. Então, vamos lá para o versículo 4. Efésios 1 e 4, né? Efésios 1 e 4.
Talvez eu não discorra até onde eu queria discorrer até o versículo 14, mas talvez eu não chegue até o versículo 14. Talvez eu fique até a metade disso, né? Por causa do tempo. Mas eu quero deixar aqui claro para os irmãos. Veja bem, leia a Bíblia. É por isso que é bom você estar com o exemplar da palavra de Deus. Versículo 4 de Efésios, capítulo 1 e 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Até aqui. Então, nós temos visto aqui nesses versículos, irmãos, que Deus, ele nos escolheu. E ele nos escolheu não só porque ele conhecia o futuro, no caso da sua presciência, né? Não só por isso, né? Não só por isso, mas porque ele quis, ele nos escolheu porque ele mesmo quis. Ele faz uma demonstração disso lá em Marcos capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, quando ele está diante de todos os discípulos e o Senhor Jesus Cristo, ele escolhe os que ele mesmo quis. Então ele traz aqueles que ele escolhe para estarem com ele, para viverem com ele, para aprenderem com ele, para estarem em comunhão com ele. Então ali é uma demonstração da sua soberania. Em Marcos capítulo 1, aliás, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Então ali nós vemos o Senhor agindo, né, de modo muito especial. E ali ele representa para nós, naquele quadro do Senhor Jesus Cristo, a sua soberania, assim como nos escolheu, de modo soberano. De modo soberano. Então, se Deus escolheu o João, a Maria, o José, ele escolheu segundo a sua soberana vontade. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa criada, ainda as coisas eram apenas uma planta, era apenas uma ideia, ou seja, nada existia, mas Deus já estava pensando em você, já estava pensando em mim, e quando chegasse o nosso momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, e de nós entendermos a palavra de Deus, se consumaria essa eleição pela predestinação. Porque quando ele nos escolheu, então ele apontou para a história que nós iríamos ser alcançados por sua graça, por seu evangelho. Então o Senhor Jesus Cristo, ele providenciou tudo. O nosso Deus, ele providenciou tudo. O plano divino para a salvação é perfeito. O propósito de Deus vai ser cumprido cabalmente. Todas as pessoas que ele escolheu ouvirão o seu evangelho, seja lá onde elas estiverem, seja numa aldeia, seja na Groenlândia, seja na Antártida, seja em qualquer lugar desse mundo. Não interessa, ainda que seja um lugar remoto, nos confins lá da África, ou até mesmo aqui do Acre, nós sabemos que Deus, ele irá chamar aqueles que ele escolheu, e eles ouvirão a sua voz, e atenderão ao seu chamado, e se colocarão diante de Deus. Irmãos, o Evangelho nada mais é do que uma chamada. O Evangelho, quando ele é pregado, ele está chamando os eleitos, ele está convocando os eleitos, ele está trazendo aqueles que Deus escolheu para ele, para estarem com ele, para viverem com ele, para estarem em comunhão com ele. Então muita gente vai ouvir o evangelho e vai ignorar o evangelho. Muita gente vai ouvir o evangelho e vai virar as costas para o evangelho, vai desfazer do evangelho. Pode até ser que dentre estes
Deus até tem um propósito específico para que num primeiro momento ocorra essa rejeição, para que depois eles venham e aceitem de modo pleno e dediquem as suas vidas, até mesmo de uma forma de gratidão ao Senhor, porque em um primeiro momento rejeitaram, mas em um segundo momento aceitaram a palavra de Deus. Até porque, quando muitas pessoas vão pregar a palavra de Deus, o Evangelho, elas são muito incisivas. Elas querem quase que obrigar as pessoas a aceitarem. Elas criam artifícios, elas pressionam as pessoas. Não há essa necessidade, meu amado irmão, minha amada irmã, de pressionar ninguém. Nós temos apenas que deixar muito claro como as coisas são, quem nós somos, quem Deus é e o que Ele providenciou na história. Deixando bem claro isso em Cristo Jesus. E deixar Deus agir. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu com o meu argumento. Não sou eu com as minhas palavras. De jeito nenhum. Por isso eu não gasto muito tempo aqui falando de nada que seja fora da palavra de Deus. Eu procuro concentrar em grande parte no conteúdo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que não volta vazia. É a palavra de Deus que vai fazer a vontade de Deus na vida da pessoa. A pessoa tem que crer não na minha, mas ela tem que crer na palavra de Deus. Então eu creio que Deus nos escolheu, porque a palavra de Deus diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então nós temos aqui, irmãos, novamente até a nossa posição aqui, né? Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos. Para sermos santos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, toda pessoa que ouve o Evangelho e atende ao Evangelho e deposita sua fé no Evangelho, em Cristo Jesus, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Não é uma questão de igreja, que a igreja vai impor uma mudança na sua vida, não. Não é o pastor que vai ficar te monitorando, te supervisionando, para ver se você está andando na linha ou não. Nada disso. O seu compromisso é inteiramente com Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então ele, Deus, que começa a obra em você, é o mesmo que vai te acompanhar e completar essa obra até o fim. O processo de libertação, o processo de transformação é feito único e exclusivamente por meio de Deus, mediante o seu Espírito, mediante a sua palavra. Em nada, irmão, mas absolutamente em nada, eu vou ter uma participação, senão numa ajuda, se necessário for, de acompanhamento, no sentido de que? Ensino da palavra de Deus. De ensino, apenas ensino. É assim como nós vamos poder ajudar, através do conhecimento bíblico. Mas a transformação, ela não acontece de fora para dentro. A transformação, ela começa de dentro para fora. É a pessoa que passa a querer. É a pessoa que passa a desejar. É um incômodo que dá dentro dela, que ela não consegue resistir, mas ela se sente na necessidade, na obrigação de vir para a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e de poder então crescer e desenvolver-se no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo impressionante, irmãos. É algo impressionante. Impressionante mesmo. Não tem nada a ver com placa de igreja. Não tem nada a ver com placa de igreja. É uma coisa que acontece por meio de Deus. Vem dele, é por meio dele e é para ele. Como disse o cântico que está dentro daquele contexto de Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Tudo vem por meio dele e para ele, né? Ou seja, tudo vem dele, por meio dele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse primeiro momento, eu quero deixar para você esses ensinos da palavra de Deus, né? Para que nós continuemos gradativamente. A pandemia vai demorar, por tudo que está indicando aí,
pela medicina. Então nós vamos continuar gradativamente. Não adianta eu encher de conteúdo aqui e nós retermos pouco, né? Então eu quero deixar aqui, fazendo uma revisão do estudo de hoje, né? Do propósito divino para a igreja. Primeiro, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Santos, a posição dos novos cristãos, é santos. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Depois, versículo 2. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o produto da salvação, graça e paz, né? Graça e paz. E no versículo 3, nós temos a providência aos salvos, toda sorte de bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E agora, eu falando sobre a predestinação, que o nosso Deus preparou tudo antes da fundação do mundo e nós somos atingidos por aquilo que Ele decidiu antes da fundação do mundo e hoje nós somos contemplados por sua graça, por sua misericórdia e pela salvação. Versículo 4, e eu li até o versículo 7, né? Assim como nos escolheu de modo soberano nele antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa criada, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, ou seja, Ele nos constituiu família de Deus. Ele nos constituiu seus filhos. Isso é um privilégio. Já pensou um pecador miserável, condenado, agora em Cristo, devido à intervenção de Deus na história, providenciando um meio de nos livrar da condenação e nos colocar numa posição superior de Adão, antes mesmo de pecar. Isso é sobrenatural. Então o nosso Deus, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, tanto que Ele permite que você faça parte da família dEle, e que venha estar com Ele por toda a eternidade, né? Por toda a eternidade. Nós seguiremos amanhã com esse estudo, ainda pegarei desse passo da predestinação, porque é muito importante nós irmos um pouco em Romanos, para nós fundamentarmos melhor toda essa doutrina, também lá em Pedro, que fala sobre a questão da eleição. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque isso nos traz segurança. Porque isso não é uma coisa da minha cabeça, isso é uma coisa da cabeça de Deus. Se é uma lavagem cerebral, é uma lavagem que acontece da palavra de Deus em nosso cérebro, que nos desintoxica, que nos purifica, que tira todas as impurezas, que nos lava. Ou seja, a nossa mente é como se fosse um grande esgoto, né? Uma grande fossa, cheia de imundícia, mas a palavra de Deus ela vem para nos limpar, para nos purificar. Por isso o arrependimento, que é a mudança de pensamento, por isso a conversão, que é a mudança de direção, justamente para nós estarmos voltados por uma novidade de vida, que quem causa tudo isso é Deus, por meio de Jesus Cristo, que é a essência, que é o centro, que é o fundamento do Evangelho e da fé de todo cristão. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos estudando a Tua Palavra, iniciando hoje na carta de Paulo aos Efésios, e que possamos, ó Deus, estar aprendendo de modo profundo, sólido, que venha, ó Deus, a nos capacitar para a salvação. Por isso, ó Deus, esteja cuidando de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte da Tua pregação, que o Senhor venha fazer a obra em suas vidas, pois quem começa a obra é o Senhor e quem completa a obra é o Senhor. E por isso toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a Ti. Muito obrigado, ó Deus. Continua conosco nesta noite, nos abençoando e nos dando uma noite de paz, de descanso, debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.